Na árida Savuti, a vida é tão frágil quanto um fio. Uma elefanta solitária protege seu filhote fraco. Será o amor materno forte o suficiente para vencer o instinto cruel do predador? A batalha pela sobrevivência em Savuti. Elefante mãe contra leões. Savuti é uma terra de poeira, vento e sons ancestrais. O solo aqui, na estação seca, racha como feridas que nunca cicatrizam ou a camada de argila seca se quebra em pequenos pedaços, estalando sob os passos dos elefantes. A estação seca já dura mais de 3 meses, os rios desapareceram temporariamente, deixando apenas poças de água turva onde centenas de criaturas se aglomeram todos os dias. O ar está pesado com o cheiro de grama queimada, misturado ao cheiro de terra seca e ao suor das criaturas que lutam para sobreviver. Acima, o céu está salpicado de listras cinzas esbranquiçadas, onde abutres circulam silenciosamente, como pontos de interrogação suspensos no ar. Cada criatura aqui tem uma história para contar. Os gnus movem-se lentamente em manadas, com as barrigas arqueadas pela fome. As manadas de búfalos hesitam à beira da água, com os olhos fixos nos arbustos espinhosos onde a escuridão espreita. E no centro dessa terra, estão criaturas gigantescas. Elefantes, que carregam dentro de si as memórias de toda a África. Cada elefante se lembra de cada curso d'água, de cada chuva que caiu, de cada pedaço de terra onde um dia deu à luz. Na natureza, os elefantes têm o ciclo reprodutivo mais longo de qualquer mamífero terrestre. O período de gestação de uma elefanta dura quase 22 meses, e ela dá à luz apenas um filhote por vez, às vezes, raramente, 2. Um filhote nasce pesando até 100 quilos, mas ainda é frágil e completamente dependente da mãe nos primeiros anos. Durante os 2 anos seguintes ao nascimento, a elefanta quase não se separa do filhote, alimentando-o com o leite mais concentrado e com o maior teor de gordura do mundo animal. Eles não apenas dão à luz, mas também nutrem memórias, amor e um instinto protetor mais forte do que o de qualquer outra espécie. Para eles, Savuti não é apenas um abrigo, mas um mapa da vida gravado em seu sangue. No meio dos campos rachados de Savuti, quando o calor faz o ar vibrar como um espelho d'água,
uma sombra enorme surge lentamente. Cada passo pesado levanta poeira como fumaça. É uma elefanta adulta, seu corpo é cinza, seu ombro tem cicatrizes profundas, uma relíquia de uma antiga seca. Ao lado dela está uma pequena criatura, com apenas 5 dias de vida. O filhote ainda é desajeitado, cada vez que levanta a pata parece que vai cair. Suas orelhas são finas, seu rabo é curto, sua pele ainda não engrossou, ainda rosa pálida sob a luz do sol. Quando chega a estação seca, eles deixam a floresta e seguem para o sul em busca de água. E nessa jornada, sempre há filhotes, fracos, ingênuos e presas fáceis para aqueles que espreitam na grama. Mais à distância, nas acácias secas, olhos se abriam. As leoas se escondiam entre a grama amarela. Eles permaneceram abaixados, respirando lentamente, com os olhos seguindo o par de elefantes. Suas barrigas estavam famintas depois de muitos dias de fracasso. Ao vento, o cheiro dos filhotes se espalhava, um cheiro que evocava o instinto mais antigo, caçar os fracos. A elefanta-mãe parou. Seu instinto materno a fez sentir a normalidade. Não havia som de vento, nem de pássaros, apenas o som de seu batimento cardíaco no silêncio. A elefanta-mãe abriu suas grandes orelhas como 2 leques, inalando o ar quente, um sinal claro de que um predador estava por perto. O filhote ainda não estava com medo. E aquele momento de inocência era uma oportunidade para uma leoa se aproximar. Mas naquele instante, a leoa foi repentinamente repelida. O filhote se aconchegou e se enrolou na cauda da mãe. Nesta terra inóspita, sua vida acabará de ser trocada pela força e pelo amor de uma mãe gigante. Savuti ficou em silêncio novamente. Apenas a poeira vermelha ainda pairava ao sol, uma batalha que nunca termina facilmente. O ar estava denso e pesado, tão quente que as miragens de calor tremiam como cortinas de fogo.
Os leões recuaram para a grama baixa, permanecendo imóveis na sombra tênue, seus corpos cobertos de poeira, seus olhos semicerrados pelo brilho intenso. Mas por trás daquele olhar preguiçoso, havia a paciência de quem nunca desistiu. A leoa, a líder, estava afastada da manada. A fome a deixará cansada, mas seus olhos ainda brilhavam como duas peças de cobre queimado. Ela sabia que ainda havia uma chance. Ninguém naquela savana sabia disso melhor do que ela. Vais elefantes se cansam. O preço de ficar de guarda é a exaustão. A elefanta ainda estava ao redor de seu filhote com a manada. Os músculos de seus ombros tremiam levemente, como pequenas ondas antes de uma tempestade. Embora exausta da batalha matinal, ela não abandonou sua posição. Em Savuti, a vida era dura. E qualquer um que abandonasse sua posição corria o risco de se tornar refeição para os predadores. E então, a natureza não os fez esperar muito. Do horizonte, onde a luz do sol se refletia no chão em faixas prateadas cintilantes, surgiu uma figura cinza. Um elefante jovem, separado da manada, caminhava em direção à água rasa. Seu corpo era mais compacto, sua pele ainda não bronzeada, brilhando com um brilho suave. Seus passos eram lentos e pesados, sua longa tromba tremulando de sede. Mal sabia ele que, a apenas algumas centenas de metros de distância, olhos dourados observavam cada movimento seu. A manada caminhava em silêncio, cada corpo baixo, os olhos brilhando como faíscas de fogo. A distância entre eles e o jovem elefante diminuía cada vez mais. Ninguém avisou o elefante. Savuti não era para lobos solitários. Em um instante, toda a manada avançou. O elefante fugiu para a água rasa, onde a lama cintilava prateada. Os leões o seguiram. A água fresca o cercava, mas atrás dele, sombras douradas se aproximavam. Ou haveria outro milagre em Savuti, onde outra criatura ressurgiria, como sua mãe naquela manhã, para deter a morte. No chão rachado, ainda estavam as pegadas do elefante.
O vento carregava o cheiro de ferro e terra úmida, o cheiro que só Savuti tinha após cada caçada. Da margem oposta, outras sombras começaram a surgir gradualmente. Lentamente, pesadamente, passo a passo, a manada de búfalos avançou para dentro da água. O sol refletia em sua pele negra como óleo, fazendo com que a manada parecesse uma massa de metal em movimento. Cada cabeça curvada ostentava um par de chifres que se curvavam para fora e depois para dentro, grossos e brilhantes, armas capazes de esmagar qualquer coisa que se colocasse em seu caminho. Os búfalos não eram criaturas barulhentas, mas carregavam dentro de si o poder silencioso da estepe. Eles não corriam, não entravam em pânico. Cada passo que davam fazia o chão vibrar como um tambor ancestral, lento e constante, em harmonia com as batidas do coração de Savuti. No meio da manada, as fêmeas caminhavam mais devagar, com as barrigas salientes. Sua época de reprodução, ao contrário da dos elefantes, era mais curta, porém mais intensa. Uma fêmea ficava grávida por apenas cerca de 11 meses, mas durante esse tempo precisava percorrer dezenas de quilômetros por dia, evitando leões, leopardos e terras áridas. Ao dar à luz, a búfala recua para a borda da manada, parindo em silêncio entre a grama alta. O filhote recém-nascido precisa ficar de pé em menos de 10 minutos, pois o caçador nunca se atrasa. Assim como os elefantes, os búfalos selvagens vivem da memória e da conexão. Eles se lembram de onde havia água, onde seus companheiros caíram. E quando um búfalo é ferido ou atacado por um leão, a manada retorna para salvá-lo. É por isso que as pessoas os chamam de sombra da lealdade. Ocasionalmente, búfalos selvagens e elefantes se encontram no mesmo bebedouro. Não por ódio, mas por território e prioridade de sobrevivência. Esses confrontos raramente são sangrentos, mas não menos tensos. Os elefantes têm tamanho, mas os búfalos têm temperamento, eles não têm medo, apenas não querem guerra. Quando a sombra da tarde cai sobre Savuti, a manada de búfalos selvagens ainda não partiu. As sombras negras cobertas de poeira se movem silenciosamente, seus corpos tão sólidos quanto rochas que respiram. O único som era o bater pesado e rítmico dos pés, o som característico de uma espécie que prospera na disciplina e na solidariedade. Na matilha, a ordem não era criada por rugidos, mas por um respeito invisível entre os indivíduos.
Sua estrutura social parece estável, mas sob essa camada de tranquilidade reside o conflito. Entre os machos, às vezes um simples olhar basta para desencadear um desafio. O instinto não permite que dois homens fortes coexistam por muito tempo na mesma manada. Sem território para disputar, sem trono para manter, eles lutam pelo direito de perpetuar a vida. Quando chega a época de acasalamento, os hormônios no sangue do búfalo macho disparam. E quando dois machos se enfrentam, será uma batalha. Ninguém dá sinal, ninguém para. A luz branca do sol reflete em dois pares de chifres negros como azeviche. Nesse instante, os dois pares de chifres colidem. O vencedor se ergue imponente sob o pôr do sol de Savuti. Nesse momento, não se trata apenas do sobrevivente, mas daquele que afirma o poder e a continuidade da linhagem. Em Savuti, onde a força é a única linguagem, a existência é a vitória. À medida que a poeira vermelha da luta de búfalos se dissipava gradualmente, Savuti retornava à respiração lenta da terra. Não havia mais o choque de chifres nem ofegar, apenas sons mais suaves, o vento sussurrando na grama seca, o chiurear de pequenos pássaros. Ao longe, altas sombras se erguiam das árvores, tão leves quanto pontos dourados em movimento no ar. Girafas, os gigantes silenciosos de Savuti, retornavam do horizonte. Se os elefantes são os espíritos da terra, então as girafas são os espíritos do céu. Elas eram o contraste perfeito. Dos pés à cabeça, seus corpos tinham mais de 5 metros de comprimento, uma estrutura perfeita de peso e equilíbrio. Seus pescoços se estendiam para o alto, alcançando as acácias onde nenhuma outra espécie conseguia chegar. Cada movimento de seus pescoços era um ritmo lento e gracioso, fazendo a luz do sol refletir como água na grama. Olhos grandes, cílios longos levemente curvados, o suficiente para resistir à areia e ao vento, mas também um olhar gentil e distante. Para bombear sangue até o topo da cabeça a tal altura, o coração da girafa deve ser 10 vezes maior que o de um humano, pesando mais de 12 quilos e batendo forte como um tambor constante no peito. Apenas sobreviver, mas sobreviver com orgulho.
Ao se abaixarem para beber água, o longo pescoço se torna uma fraqueza fatal. Nesse momento, todo o peso do corpo é colocado sobre as quatro patas, os olhos se voltam para baixo e os ouvidos não conseguem mais ouvir com clareza. As girafas fêmeas têm uma gestação de quase 15 meses, um longo período, tempo suficiente para a estação seca passar e o retorno. Elas dão à luz em pé, no meio da pradaria, sem ninho, sem abrigo. Quando o filhote cai de uma altura de mais de 2 metros, o primeiro impacto de sua vida é a primeira queda. Sem braços para protegê-lo, sem caverna para mantê-lo seguro. O filhote de girafa nasce com quase 2 metros de altura, mas ainda frágil e desajeitado. Poucos minutos após o nascimento, o filhote precisa ficar de pé, pois em Savuti, aqueles que não conseguem se manter em pé desaparecem antes mesmo de aprenderem a sobreviver neste lugar inóspito. A taxa de sobrevivência dos filhotes de girafa é menor do que a de qualquer outro animal de grande porte na África. Um terço deles não sobrevive à primeira semana, seja por fome, predadores ou simplesmente por não serem rápidos o suficiente. Mas aqueles que sobrevivem carregam o legado de Savuti, pernas robustas, um pescoço longo e um coração tão grande que desafia a gravidade e o destino. Quando o sol se põe atrás das árvores, mãe e filhote caminham lado a lado rumo ao crepúsculo. Eles sobrevivem, mas com a profunda resiliência de uma espécie que escolheu se erguer em vez de fugir. Enquanto o crepúsculo engole lentamente a última luz de Savuti, a Terra retorna ao seu ritmo eterno. Poeira vermelha cobre cada vestígio, pegadas gigantes de elefante, sulcos profundos de chifres de búfalo no chão e os passos delicados de um filhote aprendendo a ficar de pé. O dia termina, mas a vida nunca para. Em Savuti, nenhuma vitória é permanente, nem nenhuma derrota é definitiva. Cada criatura, pequena ou poderosa, está escrevendo seu próprio capítulo na saga interminável da sobrevivência. Se fosse você, nesta Savuti implacável, o que você acha que poderia durar mais? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para continuar nossa jornada para descobrir as terras mais selvagens do planeta. Uma criatura esguia e silenciosa. Conforme os melhores caçadores se aproximam, esta pequena criatura vira todas as regras de cabeça para baixo. A batalha não é para os lentos e prestes a começar.
A savana selvagem. A mamba negra e a batalha feroz com os caçadores. A savana, sob o sol escaldante, parece um tapete infinito de ouro ardente. Os campos secos entrelaçados com arbustos espinhosos criam um cenário ao mesmo tempo agreste e sedutor. A estação das chuvas chega e passa num piscar de olhos, deixando pequenas poças como locais de encontro para a vida. E também uma armadilha à espera dos caçadores. O vento carrega a poeira vermelha, varrendo cada pedaço de grama, borrando o horizonte. Não há sombra aqui, nenhum abrigo de longo prazo. Há uma criatura silenciosa, sem rugido, sem garras, sem necessidade de velocidade vertiginosa. Mas é uma assassina. A mamba negra. Uma criatura solitária. Ela não segue uma matilha, não compartilha uma toca e não tem aliados na natureza. Cada indivíduo é um guerreiro silencioso, vivendo em reclusão. É uma mamba negra, mas possui escamas cinza-oliva metálicas, mas o interior de sua boca é completamente preto, como um sinal de alerta de morte. Com um comprimento que pode ultrapassar 3 metros, a mamba negra também é uma das criaturas mais rápidas, deslizando a velocidades de até 20 km por hora. Embora aterrorizante para a maioria dos animais da savana, a mamba negra não é invulnerável. Águias cobreiras, mangustos e até mesmo outras cobras grandes podem ser pesadelos para a mamba negra. E mesmo vivendo sozinha, a mamba negra ainda pode deixar até os maiores predadores cautelosos. O raro momento em que o famoso predador pisa acidentalmente na zona de morte da cobra mais mortal da África. Leão. O predador aparece como o símbolo máximo de poder. Com corpo musculoso, ombros largos e 4 patas como pilares majestosos, cada passo é uma mistura de graça e domínio. Os olhos dourados e ardentes estão sempre focados nos pequenos movimentos da presa.
Os leões são mestres em táticas de grupo. Vivem em grandes bandos, frequentemente coordenados por fêmeas para caçar. Suas presas não são pequenas. Na savana, quase nenhum animal ousa enfrentar um leão adulto caçando. O sol está a pino, lançando uma luz solar intensa sobre as pastagens. O bando de leões acaba de sair do seu descanso do meio-dia, começando a caminhar em busca de presas. Um vento leve sopra, trazendo o cheiro de antílope, poeira e perigo. Em outro lugar, a algumas centenas de metros do bando, um leão macho solitário se move lentamente. Sua juba cinza escura se agita ao vento, seu andar é decidido, carregando a confiança típica do governante. Mas o isolamento é sempre uma fraqueza fatal na natureza. Mal sabia ele, e havia outra criatura rastejando sob a grama seca e amarela. Quase invisível. A mamba negra. O ar congelou de repente. A mamba negra saltou. O leão não teve tempo de reagir. Um rosnado baixo, não de dor, mas de completa surpresa. Poucos minutos depois do desaparecimento da mamba negra, o leão entrou em convulsões. A neurotoxina começou a fazer efeito, com a paralisia se espalhando por todos os músculos do leão. O leão entrou em convulsões, com a visão turva. Ele caiu no mesmo lugar. Nas vastas pastagens, onde nada parecia possível. Agora, uma criatura solitária, esguia e silenciosa pôs a lenda de joelhos. Para a mamba negra, a vitória não traz alegria. É apenas um instinto de sobrevivência.
confronto consumiu energia. E ela deve continuar sua jornada. Sob a casca áspera da savana, a vida continua. Um novo ciclo se inicia, e a mamba negra se prepara para uma nova missão. Preservar a próxima geração de sua espécie. A época de reprodução geralmente ocorre no início da estação chuvosa. Após o acasalamento, a cobra fêmea põe de 6 a 25 ovos em um local aquecido. Ela não fica para proteger os filhotes. Eles saem por conta própria e aprendem a sobreviver sozinhos, como o instinto genético foi transmitido por milhões de anos. Na natureza, a nova vida sempre anda de mãos dadas com a antiga fome. Ao cair da noite na savana, o sobrevivente continuou sua jornada. Enquanto a luz do sol matinal ainda não havia penetrado a grama densa, em um galho seco próximo ao solo, um leve movimento agitou o espaço silencioso. Um pequeno camundongo do campo procurava silenciosamente uma refeição. Mas, na escuridão atrás, uma silhueta fria se fixava em seu alvo. Nenhum som. Nem uma única respiração. Apenas um corpo longo e esguio deslizando como fumaça venenosa. Então, de repente, a mamba negra avançou. O camundongo se contraiu algumas vezes e depois ficou imóvel. A caçada terminou em questão de segundos. O silêncio era uma sentença de morte. A pequena refeição forneceu uma fonte instantânea de energia. Mas na savana, a segurança era apenas temporária. Enquanto continuava a se mover, um cheiro familiar e ameaçador flutuava no vento.
Um farfalhar muito leve soou à esquerda. A mamba ergueu a cabeça. Uma figura baixa com olhos brilhantes se aproximava. Mangusto. Especialista em caçar cobras venenosas, com reflexos aguçados e uma resistência inata a venenos. Para o mangusto, a mamba negra não é uma ameaça, mas um banquete proteico. Sem esperar muito, o mangusto abaixou o corpo e deslizou rapidamente em direção à cobra. A mamba saltou. Nas pradarias da savana, quando o sol nascia alto e o solo começava a esquentar, o ritmo da vida selvagem também entrava em momentos estranhamente caóticos e aleatórios. Ao longe, uma manada de gnus se movia ao longo do horizonte, a poeira subindo como a névoa do meio-dia. Uma manada de búfalos se acotovelava para beber água. Tudo parecia estar em harmonia com o ritmo de sobrevivência da savana. A savana seca esfriava gradualmente sob a pálida luz do sol. A brisa suave soprava sobre a água, deixando ondulações aparentemente pacíficas. A mamba negra, após um longo dia rastejando pelos campos quentes, procurava a beira da água. Com a boca seca, precisava de um gole d'água. Inconscientemente, havia perdido o controle. Na natureza, nenhuma ação é inofensiva. O crocodilo do Nilo. Com um comprimento que pode ultrapassar 5 metros e uma massa de mais de meia tonelada. Não é apenas uma criatura enorme, mas também um símbolo de paciência absoluta no mundo natural. A pele do crocodilo é grossa e áspera como uma camada de rocha de montanha, coberta por escamas duras, não apenas protegendo-o de arranhões, mas também proporcionando-lhe uma camuflagem perfeita.
Basta uma lenta vigilância. Qualquer um pode se tornar uma refeição para o crocodilo. Agora, a mamba negra desliza silenciosamente em direção à beira da água, sua forma ondulada procurando um canto com sombra sob o sol escaldante da savana. Cada movimento era tão leve quanto uma pincelada preta em uma pintura parada. Mal sabia ele que, sob aquela camada silenciosa de lama, estava a camuflagem final de um emboscador habilidoso. Sob a água turva, os olhos pétreos do crocodilo do Nilo acompanhavam cada movimento. Nenhum som. O tempo parecia congelado, deixando apenas a distância se estreitando. Uma ondulação, o sinal final. Bum! O crocodilo irrompeu da água. Não havia tempo para a mamba lutar. Nenhuma chance de injetar veneno. O confronto terminou antes mesmo de começar. E desta vez, o emboscador silencioso estava em vantagem. À medida que o pôr do sol caía sobre a savana, cobrindo a terra com uma luz laranja pálida, tudo pareceu desacelerar. O chiurear dos pássaros diminuiu. O vento diminuiu. A água refletiu as silhuetas dos sobreviventes do dia. A vida ali não seguia a moralidade humana. Não havia bem ou mal, apenas instinto e escolha. A mamba negra, com veneno suficiente para derrubar um leão, ainda pode se tornar uma refeição após apenas uma mordida de outro. No ciclo silencioso da natureza, o caçador de hoje pode ser a caça de amanhã. A savana não favorece ninguém. Ela só preserva quem ouve e se adapta. A natureza ainda conta suas próprias histórias. Se você já ouviu o batimento cardíaco na savana, ou olhou para os olhos dourados de um leão à luz da tarde, talvez você também faça parte dessa história.
Siga o canal para não perder os próximos episódios selvagens, onde a natureza ainda espera que você ouça. E no próximo capítulo, quem decidirá as regras do jogo?